esse assunto internet, para a história da internet, eu fiz uma breve pesquisa com vocês me ajudaram levantando a mão, aqueles que estavam aqui. E hoje eu quero fazer só mais uma pesquisa, mas é uma pergunta só, mais por curiosidade. Dentre os que estão aqui, hoje à noite, qual será o acesso à internet mais antigo que nós temos? Você se lembra a primeira vez que você acessou a internet na vida? Que ano era? Quem será que ganha aqui o prêmio do acesso mais antigo à internet? Alguém lembra qual foi o ano que você acessou a primeira vez? Eu lembro o meu, vou começar com o meu. A primeira vez que eu acessei a internet foi em 1997. A primeira vez. Aqueles antigos, quadrados. Alguém dá mais aí? Você se lembra? Alguém se lembra o ano da primeira vez que acessou a internet? Pois não. 2009, mais recente. Mas já faz também algum tempo, faz 4 anos. E aí? Ninguém lembra dos anos 90? Alguém lembra se acessou nos anos 90 a primeira vez na internet? Ali? 95. Ó, até agora temos uma criatura aqui. 95, ó. Alguém dá mais? 95 é o último lance. Então tá aí, ó. Você vê como. Mas pra você ver como a internet é recente, né? Os anos 90 já faz pouco tempo e parece um acesso tão antigo, né? Então, 1995. Tá aí, então. Bom, gente, vamos continuar olhando aquele nosso plano de observar armas na internet e armadilhas. Ontem a gente viu a primeira arma na internet, que é a arma da informação. Nós vimos o quanto a informação é importante na internet, quantas coisas boas a internet traz. E também vimos quantas coisas ruins a internet traz, por meio de alguns números e também de algumas constatações. E hoje eu quero que vocês continuem aí atentos para o nosso padrão de armas e armadilhas. E eu quero começar com uma arma da internet, o benefício da internet em nossa vida, dando prosseguimento a ontem. E esse benefício é o benefício da divulgação. Como a internet é excelente no que diz respeito à divulgação. Divulgação de qualquer coisa que você queira divulgar. A internet é excelente nesse sentido. E eu quero então, diante disso, dar os parabéns, sem qualquer demagogia, sem qualquer... Quero de todo o coração mesmo dar os parabéns à equipe aí da Igreja Batista Redenção, que fez um excelente trabalho de divulgação pela internet. E ontem já teve um fruto da divulgação da internet. Teve um rapaz, né, amor, que recebeu o livro, não sei se está ali hoje ainda, que era ali, né, que era de Taubaté. Não é isso. Mas estava, acho que era um rapaz de Taubaté que falou que soube do evento através da internet. Foi pela internet que ele soube. E a internet, ela é uma arma excelente para a divulgação, porque ela atinge muitas pessoas com um clique, com um pequeno texto que você escreve, ela atinge um grande número de pessoas. E esse é um excelente recurso que eu acredito que aqueles que são líderes nas suas igrejas, ou que têm trabalho de avisar, sabe, de trazer informações, usem a internet, usem e abusem dela nesse sentido, porque ela é muito útil para organizar eventos dos adolescentes, dos jovens, alguma programação, algum aviso que precisa ser dado. A internet é um grande aliado. Recentemente nós tivemos que mudar o horário do culto, meio que de última hora na igreja, por um problema, e nós avisamos pela internet, foi um grande aviso, muita gente já ficou sabendo, lógico, também ligamos para as pessoas, mas a internet foi um grande aliado nesse sentido. A divulgação, o Encojovem em nosso país, grupos nas igrejas, em outros lugares, mostram como a internet é boa nesse sentido. E até para você ver um dado de que a internet é excelente na divulgação, observe essa estatística. Uma pesquisa foi feita com um determinado número de pessoas e dizia que 43% das pessoas que usam a internet veem TV ao mesmo tempo, enquanto usam a internet. 43% das pessoas
que usam a internet vêm de TV. E desses 43%, 70% dessas pessoas afirmam que, enquanto veem a TV, buscam informações sobre o que vem na internet. 70%. E 80% diz que liga a televisão ou muda de canal por causa do que é dito na internet. Olha a influência da internet. Então ela está vendo a televisão, aí está vendo na rede social que alguém disse que está passando um programa em outro lugar, ou que tem alguma outra coisa. A pessoa vai e muda o canal da televisão de acordo com o que ela vê na internet. Então a internet mexendo até com a mídia. Já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o poder de voo da internet é muito grande, mexendo com a senhora televisão, a então soberana, né? Até então soberana. Outro benefício que eu quero levantar na internet é o mercado, questão de compra e venda. Quantos aqui já compraram ou venderam alguma coisa pela internet? Levante a mão. Olha, quantas pessoas já compraram ou venderam algo pela internet? Ela é um grande aliado nisso. Eu tenho um conhecido meu que ele está viciado nisso agora. Ele só compra coisa pela internet, só vende coisa pela internet. Até por causa desse poder de divulgação, o mercado que se abre com a internet. Quero levantar mais um benefício, outro benefício. Os benefícios da internet são muitos e muita coisa boa que ela traz para nós. Um outro benefício que eu quero levantar é o benefício do entretenimento. Lazer, entretenimento. A internet traz isso de uma maneira também. É muito gostoso, especialmente para os jovens, passar tempo olhando coisas na internet, vendo vídeos que gostam, jogando, lendo coisa que gostam, mexendo nas redes sociais. É muito gostoso, tem muita coisa legal para fazer na internet. E é uma grande fonte de entretenimento, inclusive de programações e tudo mais. Então, por exemplo, se você olhar o rádio e a televisão, eles tiveram uma revolução muito grande no mundo. Nessa coisa de larga escala, um largo alcance. Eles influenciaram muito. Mas se você parar para pensar, tanto o rádio quanto a televisão, eles oferecem uma participação passiva. Você está sujeito à programação que eles querem que você veja. Ou é aquilo ou você desliga. Você não tem opções. E você não participa, você não opina, você não fala, você ouve. Se gostar, ouve, se não gostar, não ouve. A internet, ela traz um conceito novo junto com ela, que é o conceito da interação instantânea e o conceito da participação ativa. Então, por exemplo, tem um programa que eu gosto muito de ver na internet, programa esportivo, eu gosto de ver, na internet não, perdão, na televisão, programa esportivo que fala sobre esportes, futebol, eu gosto muito de futebol. Aliás, o Amorim, por causa do vídeo, me perguntou se eu era corintiano, por causa das faixas ali. Amorim, por que me tomas? Não sou corintiano, de maneira alguma, sou um alegre São Paulino, apesar dos últimos resultados, mas eu gosto de acompanhar os programas esportivos. E tem um programa específico que eu gosto, que eles mexem muito bem com a questão da internet. Tem um mural, e você vai, enquanto eles estão comentando, você vai escrevendo no mural e eles vão lendo os comentários, interagindo. É muito legal, deixa o programa 1000 vezes mais legal. Eu gosto muito mais de ver esse programa do que outros que tem. E eu já escrevi vários comentários, eles nunca leram nenhum dos meus comentários. Mas um dia eles vão ler, eu vou continuar tentando escrever comentários sobre o time, sabe? Eu gosto de futebol, de esporte, eu vou escrevendo lá. Mas a internet trouxe isso. E trouxe de tal maneira que eu lembro de um programa que eu vi, que estava presente aquele Boni. Sabe, o Boni é um chefe de direção de jornalismo lá da Rede Globo. E ele, dando uma entrevista, ele falou que a mídia televisiva precisa se reinventar por causa da internet. Ela precisa se reinventar, porque ela está perdendo muito espaço para a internet e ela precisa, de qualquer maneira, inventar modos de prender as pessoas por meio dessa interação instantânea, da escolha de programações. Então a própria mídia está fazendo isso. E a internet oferece tanta opção de entretenimento que mais de 40% dos entrevistados de outra pesquisa disse que passam pelo menos 2 horas por dia na internet, navegando por vários dispositivos.
seja smartphone, computador, seja como for, mais de 2 horas por dia se entretendo na internet. Enquanto que apenas 25% passam o mesmo período na televisão. Então a internet está superando a televisão. Isso é impressionante. Quem poderia imaginar 15, 20 anos atrás que a televisão seria superada? E eu acho que é questão de tempo para a televisão ser cada vez mais superada. E nesse sentido de lazer na internet, eu preciso fazer uma retratação aqui. Eu preciso me retratar e com os irmãos aqui, que é o seguinte: ontem, para aqueles que estavam, devem se lembrar, que eu disse que o Orkut está morto. Eu chamei o Orkut de falecido. Não sei se quem estava aqui se lembra, mas eu preciso fazer uma retratação e mandar um vídeo de perdão para o criador do Orkut, porque na verdade o Orkut ele continua vivo, e vivo de tal maneira que uma pesquisa que calculou quais são as redes sociais mais acessadas, ela chegou à conclusão de que o Facebook é a mais acessada de todas, com mais de 67% de pessoas acessando, das que acessam a rede social, mas 67% no Facebook. Aí o YouTube é considerado uma rede social, essa pesquisa. O YouTube chega em segundo lugar com 18%, e em terceiro lugar está o morto-vivo, o Orkut. O Orkut está em terceiro lugar, com uma porcentagem bem abaixo, quase 2% só dos acessos, mas está vivo. O Orkut está na frente do Twitter, está na frente de várias outras redes sociais que você conheça. O Orkut, então, ele está muito vivo. Se você ouvir alguém dizer que o Orkut está morto, repreenda essa pessoa. E uma informação curiosa, eu quero ver se vocês vão saber ler essa informação. Meio esse lazer na internet, entretenimento. O engenheiro de tráfego do Facebook Brasil disse que os dias de maior pico no Facebook são domingo e segunda-feira. São os dias onde há mais acessos ao Facebook. E o horário de pico, o maior horário de acesso ao Facebook é na segunda-feira, das 11 da manhã às 3 da tarde. Às 11 às 3, é o horário de pico, o horário de rush no Facebook. É segunda-feira, das 11 às 3 da tarde. E aí eu pergunto, por quê? Alguma sugestão de resposta? Por que a segunda-feira é o horário de pico do Facebook? Quem se arrisca? Não tenha vergonha, pode falar. Oi? Isso, é bem por aí a resposta. A ideia é que no final do domingo, no fim de semana, as pessoas postam as suas fotos. E na segunda-feira, na hora do almoço, todo mundo vai lá, entra no Facebook, curte, comenta, compartilha. Então a segunda-feira, tão odiada por todos não, eu adoro a segunda-feira. Segunda-feira é um dia maravilhoso. Eu, os cabeleireiros, donos de restaurante, donos de clube, segunda-feira é um dia excelente da semana. E eles acessam então para comentar e tudo mais as últimas novidades do fim de semana. Então a internet oferece essas opções de lazer, não poucas opções de lazer. É muito gostoso mexer na internet. Eu mexo muito na internet. Muitos de vocês imagino que acessam também muito a internet. Mas como eu disse ontem também, os males da internet geralmente são derivados dos benefícios. Então aquilo que é muito gostoso, aquilo que é muito legal, aquilo que traz muitas opções, que você gosta de passar tempo fazendo, pode gerar um grande problema chamado dependência. Dependência. É tão gostoso, é tão legal, que você fica dependente daquilo. E a sua vida quase que passa a girar em torno daquilo. E a questão da dependência eu quero abordar com bastante cuidado hoje, com detimento, porque é algo muito sério. Eu acho que dentro dos assuntos possíveis para se abordar, dentro desse tema, na internet, a dependência é um dos mais sérios, um dos mais relevantes para se abordar. Então se segura aí no banco que a gente vai começar a conversar sobre isso. Vamos ler um texto também daqui a pouquinho. Jovens brasileiros chegam a passar 40% do seu tempo na internet. Você tem noção do que é 40% do seu tempo
é quase metade da sua vida. 40% do seu tempo, quase metade da sua vida. Isso é exagerado, né? Mas é quase metade da sua vida na internet. Você acha muito? Ouve essa daqui então. Lá nos Estados Unidos, um pai pagou $200 para que a filha saísse do Facebook por 4 meses. Um acordo que eles fizeram um contrato por escrito, os dois assinaram. O pai pagou $50 de adiantamento, e aí ao final do período dos 4 meses, a menina receberia os outros 150. 4 meses sem Facebook. É algo assim de outro mundo para a realidade da garota. E o pai ainda, esse banana desse pai, ainda jura de pé junto que não, a ideia foi dela, não foi nem minha. A ideia foi dela. Quando eu li a reportagem, eu pensei, a ideia tinha que ser sua. A ideia tinha que ser sua, não da tua filha. Olha o nível de dependência dessa garota do Facebook. Fez um acordo financeiro com o próprio pai para ver se saía da rede social. É algo simplesmente inaceitável, algo impressionante. Vamos dar uma pausa um pouquinho nessas informações, já a gente continua. Vamos abrir o livro, a nossa Bíblia, no livro de 1 Coríntios. Abra lá a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, dos versos 12 ao 14. Vamos combinar o seguinte, a gente vai ler agora e depois a gente se debruça um pouco mais no texto. Por enquanto a gente só vai ler. Diz assim minha versão: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Perdão, uma perdida aqui. Então, essa é a frase que está inclusive no cartaz como no tema do Icojovem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Guarda esse texto um pouquinho na mente. A coisa está tão feia. A coisa está tão feia que o mundo já percebeu que o vício na internet está destruindo as pessoas. O mundo já percebeu. Tanto que uma cervejaria holandesa, chamada Amstel, lá num dos bares dela, lá na Bulgária, ela tomou uma providência para acabar com esse vício da internet. Ela criou, no próprio bar, um guarda-volumes para celular. Então o fulano vai no bar, antes de entrar no bar, ele deixa o celular no guarda-volumes, pega uma senha, tranca e deixa o celular e não entra de celular no bar. E eles, a própria cervejaria alega que o motivo dessa campanha é porque, primeiro, as pessoas estão misturando muito tempo livre com trabalho. Os executivos que tem coisa para resolver, fica toda hora no celular, toda hora entrando, mexendo no e-mail, mandando mensagem e tudo mais. Então eles querem acabar com isso, querem separar o momento de lazer, de descanso, do momento de trabalho. E o segundo motivo é a mania de compartilhar tudo na rede social. Tudo, qualquer coisa. Quantas vezes vocês já viram, a pessoa vai comer não sei o quê, tem um prato lá no Facebook. Hoje eu estou não sei aonde. Aí vai, tudo compartilha, tudo. Então a própria cervejaria, gente, estou falando de uma cervejaria. A própria cervejaria tomou a decisão de cortar isso. E a justificativa, o slogan que eles usam, o slogan da campanha é, ouça a frase:
compartilhe seu tempo livre, viva-o. Não compartilhe seu tempo livre, viva-o. A frase da cervejaria holandesa. Quantos crentes não precisam aprender com a cervejaria holandesa? Não compartilhe seu tempo livre, vivam. Gente, eu não estou falando aqui que é proibido compartilhar coisa no Facebook, no Instagram, botar foto lá. Não é isso que eu estou falando, por favor. Nós estamos conversando sobre os exageros da nossa época. Essa dependência da internet. Tem um blog de um rapaz aí na internet que ele conta a experiência dele, ele gasta um texto imenso para contar a experiência de ter passado 7 dias sem o seu smartphone. Ele passou 7 dias porque ele havia quebrado, então ele pegou um celular desses mais antigos que não entram na internet, e ele conta que a semana dele foi desesperadora. Ele não conseguia correr, ele não tinha mais os recursos de marcar tempo e de calcular a média do tempo que ele fazia, ele não tinha mais o acesso à internet no trânsito com aquele aplicativo, o Waze, não podia mais usar para ver quais eram as melhores alternativas de caminho, ele não tinha mais isso. Gente, tudo isso são coisas boas, a média lá, o Waze, são coisas boas que a gente pode usar. O problema é o exagero. E o cara fala que ele quase perdeu a vida, sem os 7 dias sem o smartphone. Ele disse que sem essa função do smart, o telefone dele era tão inútil que ele esquecia em casa. Ele saía sem celular. Deixava o telefone em casa, porque a vida dele girava em torno do smartphone. Sem ele simplesmente não ligava para ninguém, não falava com ninguém, era só na internet. Você vê o nível de vício das pessoas. E não foi só a cervejaria holandesa que propôs uma campanha contra o celular. Aqui em São Paulo também já tem um bar daqui de São Paulo. Olha o pessoal que está reagindo à internet aqui. A igreja tem que ser ligeira. Por isso eu quero elogiar muito esse tema. A gente tem que ser ligeiro, tem que falar sobre isso. O mundo já está percebendo, o mundo. Um bar paulistano, lá na Vila Madalena, um bar chamado Salve Jorge. O bar Salve Jorge lançou uma nova campanha que aquele radialista da CBN, o Gilberto de Menstein, trouxe com maior entusiasmo, dizendo que prevê até a aceitação mundial dessa campanha. É o chamado Copo Offline. Copo Offline. Como é que é? O cara vai lá no bar para beber, lá com os amigos, fica passando tempo, jogando tempo fora. Aí o que ele faz? É um copo que tem um recorte no fundo, um recorte especial, que ele não consegue ficar apoiado, ficar equilibrado. Se você deixar ele na mesa, ele cai. Ele tem um recorte. E ele só consegue ficar equilibrado se você colocar o seu celular embaixo. Só com o celular embaixo, aí o copo fica equilibrado. E ele tem uma tecnologia lá que o copo não sua, não molha o telefone. Então eles lançaram essa campanha justamente com o mesmo objetivo da cervejaria holandesa. Impedir que as pessoas fiquem acessando o celular. Porque eles estão dizendo já, é horrível ficar num lugar conversando com uma pessoa e a pessoa não olha para você, só fica no celular, na internet, no Facebook, não sei aonde. É horroroso passar um tempo com uma pessoa assim. Então, lógico, uma campanha demorada, se a pessoa não quiser, não vai ter aquele copo, vai ter copo normal. Mas é um jeito demorado de colocar o celular embaixo, não utilizar o celular enquanto está com os amigos. O mundo percebendo isso. E olha o slogan deles, curioso. O slogan deles é: resgatamos as pessoas do mundo online de volta para a mesa do bar. Resgatamos as pessoas do mundo online. Olha a frase deles. As pessoas estão presas no mundo online. Estão presas. Isso está sendo uma dependência, um pecado na nossa época. Garanto que vocês conhecem pessoas que ficam no celular o tempo inteiro. Garanto. E que ficam e mexem e não saem do celular, não param. Um dos irmãos aqui da igreja estava falando, né, que os celulares estão cada vez maiores, né? Agora antes do culto começar, que os celulares estão cada vez ficando maiores. Aí ele mesmo disse, estava ouvindo que antigamente os celulares eram grandes, né, e eles eram chamados de tijolo, por causa do tamanho deles. E hoje eles não são tão grandes assim, eles são finos, mas eles são largos, então eles são chamados agora de telha. O celular agora todo mundo tem a telha, que fica no ouvido, fica mexendo naquela tela e acessa, vai, volta, e a coisa está feia. Olha só
o nível que a coisa chega. Uma pesquisa foi feita no mundo com cerca de 1.800 pessoas de diversos países, de 18 países, pessoas jovens, de 18 a 30 anos de idade, de 18 países do mundo, 1.800 pessoas. E essa empresa, a empresa Cisco, concluiu que, fazendo essa empresa, 90% dos jovens brasileiros que possuem smartphone têm como a principal atividade matinal, antes de colocar o pé para fora da cama, a principal coisa que 90% dos jovens brasileiros que têm smartphone faz é olhar a internet, olhar o smartphone. É a principal coisa que eles fazem. Antes de colocar o pé fora da cama, o cara acorda, antes de agradecer pelo dia que Deus deu, antes de escovar o dente, antes de fazer qualquer coisa, o cara pega o celular e dá uma olhada no Facebook, no Twitter, seja onde for. 90% dos jovens brasileiros. Então, como a estatística é alta, eu suponho que alguns dos que estão aqui que têm smartphone têm esse hábito. Aí, porque a estatística é muito alta. Em alguns países, o número ainda é maior do que 90%. Em vários países, inclusive, é maior. Lá no México, na China, na Índia, no Japão, na Alemanha, o índice ainda é maior do que 90%. Olha só, no mundo todo, os jovens no mundo todo, a pesquisa concluiu que 3 a cada 4 jovens, 3 a cada 4 checam o celular durante o banho. Durante o banho. A pessoa está tomando banho, aí chega lá a mensagem lá, né? Como é que é o barulhinho lá? Aquela mensagem lá, o barulhinho. Aí a pessoa sai abre o botão lá, pega o celular, checa, faz não sei o que, volta e está no banho. Gente, 3 a cada 4 jovens checam o celular durante o banho. Gente, olha isso. Metade, 50% dos jovens que têm smartphone dividem as garfadas das refeições com o smartphone. Então come e vai, e mexe. Come e mexe. Come e mexe. Eu só dou risada só. Uma planta pro outro, é engraçado. Né? Metade dos jovens fazem isso. E ainda pior, é mais perigoso. 1 a cada 5 jovens no mundo, 1 a cada 5 dos que possuem smartphone, mandam mensagens pelo WhatsApp, por exemplo, mandam mensagens enquanto dirigem, enquanto estão ao volante. 1 a cada 5 mandam mensagem enquanto estão ao volante. Você não consegue nem esperar chegar onde quer ir. Mano, vai conversando no caminho, no volante. Gente, que perigo. Não é à toa que em rodovias americanas, lá nos Estados Unidos, em várias rodovias tem uns avisos, aqui em inglês é muito mais curto. Dá tempo da pessoa ler. Mas é uma frase que eles inventaram lá, uma frase bem morada, que tem nas rodovias americanas, que diz assim, ó. Se você quiser falar com Jesus, olhe. Mas se você quiser vê-lo, mande uma mensagem. Pega a frase lá nas rodovias também. Justamente por causa desse dado, de que as pessoas ao volante mandam, conversam em smartphone. Agora, gente, eu não estou falando de um absurdo, eu não estou falando coisa que é de outro mundo. Eu estou falando coisas que acontecem aqui. Sou eu isso não, né? Sou eu não, né? Eu estou... Vou continuar falando, se voltar aqui, você acha que sou eu. Eu estou falando de coisas que acontecem aqui, coisas que vocês se identificam. Vocês conhecem gente que faz isso, vocês fazem isso. A dependência está no nosso meio. A dependência da internet, o vício, isso é um vício. É um grande ladrão de tempo. No seminário teológico, conversei com um professor recentemente, no seminário teológico, não vou citar o nome, mas acho que é meio óbvio. No seminário, conversei com um professor recentemente, ele disse que eles resolveram fazer uma programação com os alunos de primeiro ano e levar os alunos, eu lembro, já fizeram isso outras vezes, é muito legal. Levar os alunos para um lugar mais calmo, mais afastado e fazer um momento devocional estendido. 2 horas, 3 horas de oração, de leitura da Bíblia, cada um sozinho no lugar, um lugar gostoso, no meio da natureza e tal. E esse ano, por causa desse vício na internet, eles resolveram confiscar o celular dos alunos. Gente, alunos de teologia, pessoas que serão pastores.
resolveram confiscar o celular, confiscar durante aquele momento. Dá o seu celular para mim, vai fazer o teu momento devocional, depois eu te devolvo. Ele disse que foi uma briga, uma manifestação estorva por causa de querer levar o celular à pessoa, que a pessoa no momento de oração, de leitura da Bíblia, não podia ficar sem o celular. Era uma coisa assim, eu não posso ficar sem ele, eu tenho que ficar com o meu celular. Olha o nível que chegamos. E aí vem então o nosso Deus, por meio do seu servo, o apóstolo Paulo, num texto de anos e anos e anos atrás, dizendo: nem tudo convém, e eu não me deixarei dominar por nada. Que é o nosso texto aqui em Coríntios. Um esclarecimento para os irmãos. Qual é o assunto principal dessa passagem? É importante a gente ver isso. Quando o apóstolo coloca essa frase, todas as coisas me são lícitas, ou tudo me é permitido, o apóstolo Paulo está citando uma frase que era comum entre os coríntios, uma frase, uma máxima deles, uma frase comum entre eles, que eles utilizavam para justificar a devassidão deles e o pecado deles. Então, essa frase, tudo me é permitido, todas as coisas me são lícitas, era uma frase que eles utilizavam, os coríntios. Queriam usar essa frase para justificar o comportamento imoral deles. Então, por isso Paulo coloca, todas as coisas me são lícitas. Mas aí ele acrescenta, ele melhora, ele esclarece. Mas nem todas as coisas convêm. Aí ele cita: todas as coisas me são lícitas. É o que eles diziam, eles repetiam. Mas, o apóstolo Paulo, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não sei, se você está aí no seu lugar utilizando a nova versão internacional, a NVI, pode reparar no seu texto que a NVI já inclusive colocou aspas nessa frase, tudo me é permitido. Está entre aspas. Justamente para mostrar que era uma citação de uma frase dos coríntios. E aqui nesse texto, o que eles queriam dizer com essa frase? Eles queriam dizer que podiam tudo. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Deus me deu liberdade. Eu não sou escravo da lei. Agora eu sou livre e eu posso fazer o que eu quiser. Eu não tenho impedimento nenhum. Eu faço o que eu quiser. Não estou nem aí. E eles queriam, especialmente, que é o contexto aqui, justificar o seu comportamento sexual e moral. O texto está falando sobre sexo. Tanto que no versículo 13, o apóstolo explica: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes, ou seja, os alimentos, como aquele, ou seja, o estômago. Também era algo que dizia: alimenta para a barriga, barriga para o alimento, e tem que usar assim mesmo. Barriga foi feita para o alimento foi feito para a barriga, tem que usar e abusar disso daí. E os coríntios diziam. E Deus vai destruir os dois, e é assim que funciona. O alimento nasceu para o estômago, assim como o estômago nasceu para o alimento, Deus vai acabar com tudo e acabou. Eles queriam usar isso como uma ilustração, como um paralelo entre o corpo e o relacionamento sexual. Então, assim como o alimento é para o estômago para o alimento, tem que ser assim mesmo, também o corpo é para o sexo, assim como o sexo é para o corpo, tem que fazer assim mesmo, porque isso aqui é material, não mais termina, a gente morre, não vai ter aproveitado, é assim, tem que ser assim que funciona. Era isso? Essa era a tese dos corintianos. Essa era a tese deles. Não, nada contra, gente, só aqui eles são de Corinto, de Corinto. Mas aí olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo diz. Porém, versículo 13 ainda, porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Então é como se Paulo dissesse assim: essa relação que vocês estão tentando fazer, corpo, sexo, corpo, não é a relação certa. A relação certa é corpo, Deus, corpo. Aí ele continua no versículo 14: Deus ressuscitou o Senhor, Jesus. Ele também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ele está dizendo: o seu corpo ele não é algo que vai perecer.
Deus vai ressuscitar esse corpo, ele tem valor, ele é eterno, ele vai ser glorificado. Por isso que na continuação da passagem ele vai falar: vocês não sabem que os membros de vocês são membros de Cristo? Aí você vai pegar esse corpo e vai dedicar à imoralidade sexual? Então, o assunto da passagem é esse, a imoralidade sexual, e como os coríntios queriam usar esse adágio, tudo me é permitido, para justificar a sua imoralidade. Mas Paulo ensina duas maneiras de ser criterioso e de tomar decisões sábias. E não só nesse assunto, mas também por diversos assuntos, e a internet entra aqui também. E essas duas maneiras a gente pode categorizar como duas perguntas. A primeira é: esta prática é apropriada? A prática que eu estou pensando em fazer, ela é proveitosa? É uma prática boa? De onde eu estou tirando essa pergunta? Da frase que Paulo diz no versículo 12: mas nem todas convêm. Ou seja, só devemos fazer aquilo que convém, aquilo que é apropriado. Então, antes de fazer qualquer coisa, na internet, especialmente, que é o nosso assunto, pergunte-se: isso que eu vou fazer é apropriado? Isso é proveitoso? Isso é bom? Use essa pergunta como um filtro. Isso é apropriado? Lembra, quem define o que é apropriado ou não na nossa vida? Nosso Deus. E a segunda pergunta que a gente pode usar como filtro, baseado nesse versículo 12, é: esta prática me escravizará? Eu me tornarei escravo dessa prática? Eu me tornarei dependente dessa prática? Porque se for o caso, não faça. Não faça. Que é o que ele diz aqui: eu não me deixarei dominar por nada. Então, Coríntios, não é bem assim como vocês estão falando que tudo é permitido e acabou. Você tem que fazer aquilo que convém. Você tem que fazer aquilo que não te domina. E no capítulo 10, não precisa abrir, eu só vou citar, mas no capítulo 10, ele cita de novo essa frase dos Coríntios: tudo é permitido. E ele ainda acrescenta mais uma correção. Ele fala: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. No capítulo 10 ele já acrescenta a edificação, a construção para o reino de Deus, para a igreja de Deus, para o povo de Deus. Ele acrescenta também esse filtro, o filtro da edificação. Então, de fato, Paulo, de alguma maneira, essa frase, ela tem o seu valor: tudo é permitido. O valor dela é mais no sentido de que nós não estamos mais debaixo de uma lei ou de um jugo, nós somos livres por Cristo. Mas ela é uma frase muito terrível e perigosa, na boca dos coríntios especialmente, porque ela incitava as pessoas a fazer o que quiser. Faça o que eu quiser. Não tem proibição de nada, nenhum, simplesmente vou e faço. E Paulo estava tentando corrigir esta frase. Gente, na internet, você que acessa a internet, que usa a internet, o seu acesso dessa semana que passou para hoje, ele passaria esse filtro? Você sente que o que você fez enquanto você estava acessando a internet era algo que apropriado, algo que convinha, algo que iria trazer edificação? Mas eu só estava no lazer. Tudo bem, gente, lazer não é pecado não. Tudo tem a sua importância, e a questão é o equilíbrio. Você só ficou no lazer, semana inteira, lazer na internet, não saindo do lazer, claro. Passa por esse filtro. E especialmente o segundo, que é o que eu estou enfatizando aqui. Olhando para você hoje, para a tua vida, você não acha que está dependente demais da internet? Você não acha que está escravizado demais? A palavra escravizado talvez seja uma palavra forte, e a gente tem um pouco de relutância em reconhecer: não, eu não sou escravo. Mas, gente, se você passa mais do que metade da sua vida na internet, ou próximo a metade da sua vida aqui na Terra, na internet, você é um escravo. Não posso falar de outra maneira, senão olhar nos seus olhos e dizer: você é um escravo da internet. É muito tempo da vida nesse bichinho aí, tablet, celular, computador, é muito tempo. Muito tempo. Essa dependência é um perigo. E a dependência da internet na nossa época, ela ultrapassa a questão do tempo.
mas ela entra também na questão financeira, em algo, um malefício que eu quero chamar para os irmãos aqui de ditadura do mais moderno. É uma ditadura do nosso século, a ditadura do mais moderno. Pessoas têm se afundado em dívidas para adquirir o aparelho que é mais moderno, o aparelho que tem o melhor acesso, o aparelho que te dá mais status diante daqueles com os quais você está. Eu lembro que recentemente deu uma grande polêmica entre os usuários da Apple, porque saiu o iPad 3 e tablet da Apple, e num espaço muito curto, em menos de um ano, saiu o iPad 4. Aí as pessoas que estavam ainda pagando o iPad 3 e saiu o iPad 4. Não, ficaram tão nervosos com a empresa, isso é uma falta de caráter, isso é um absurdo, não sei o quê. Foi um rebuliço. Por quê? Gente, o iPad 3 é excelente. O iPad 3 é maravilhoso. Mas por quê? Porque a pessoa ela tem que ter o mais moderno. Quero deixar claro que eu não estou defendendo a empresa Apple. Não tem nada a ver com a Apple. Não tenho nada por isso. Se eles quiserem ver esse vídeo e me pagar alguma coisa, eu posso defender isso. Mas não é o caso agora. Eles lançam quando eles quiserem. E se fosse só a Apple, né? Mas todos eles fazem isso. Eles já sabem a tecnologia ótima, mas vão lançando aos pouquinhos. Para cada vez ter uma melhoria, cada vez ter um motivo. Aquele carro. O carro do ano de 2013 tem o farol assim. A de 2014 é a mesma coisa, só tem uma faixinha diferente. Aí vem essa ditadura do mais moderno. E a Igreja de Deus caindo na ditadura do mais moderno. Em vez de investir as finanças em algo útil, em algo que seria proveitoso, em algo que acrescentaria na vida do reino de Deus, não, fica gastando em tablet novo, em smartphone novo, em negócio novo. Novo porque tem que ser novo. Aí você vai perguntar, Bruno, é pecado eu comprar o S4? É pecado? Da Samsung lá? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. O que você vai ter que fazer é avaliar o seu coração. Pergunte para você mesmo aí na sua mente: por que eu quero comprar o smartphone mais moderno da Samsung? Por quê? Você está com esse dinheiro tranquilo, está disponível, é algo que você quer investir, que você sente que você pode investir nisso, mas que você não vai deixar de investir no reino, que você não vai deixar de usar esse dinheiro por coisas que seriam até mais úteis? Você dá conta de comprar esse modelo mais moderno e continuar indo com uma vida financeira que agrada a Deus, que glorifica a Deus? Se você dá conta disso, tudo bem. Ou você está querendo comprar porque é a moda, é a ditadura, é o que eu quero ter, é o sistema Android, é o melhor de todos, o meu celular tem que ter o melhor, eu quero o último. É uma ditadura que revela a dependência do nosso povo também na internet. O mau uso das finanças, gente que está se endividando feio, ficando no vermelho por causa de lixo, por causa de aparelho que quer, que dá um ano, chega um outro mais moderno e você fica chutando o dedo e brigando com a empresa, porque lançou em um ano. Então é algo que a gente tem que avaliar também. Essa dependência da internet, olha, eu não sei se chega a tanto, mas eu achei no mínimo assim, interessante ouvir essa opinião, e eu queria passar essa opinião de uma pessoa que eu conheço, que manifestou essa opinião. Eu achei no mínimo interessante, eu quero deixar para avaliação dos irmãos também, porque não existe nenhuma pesquisa específica, pelo menos não que eu conheça, a respeito desse assunto que eu vou falar agora. Mas algo que essa pessoa notou. Bom, eu estava no acampamento agora, no acampamento para adolescentes, passei essa semana inteira tendo o privilégio de pregar no acampamento. Muita gente lá, quase 200 pessoas lá, contando a equipe, tudo. E eles fizeram uma brincadeira em grupo, uma brincadeira coletiva. Era aquele tipo pique-bandeira, sabe? Tem duas equipes, aí uma equipe tem que pegar a bandeira do outro e trazer para a sua base. Os adolescentes. E essa pessoa notou que os adolescentes simplesmente não conseguiam montar uma equipe. Não conseguiam montar qualquer estratégia de equipe. Não conseguiam. E chamou mais a atenção dela porque conhece
acampamento há muitos anos, trabalha no acampamento e nunca viu como os adolescentes de hoje, nunca viu isso acontecer. Antigamente, ele contando, já mais velho, antigamente os adolescentes iam, sabiam esportes coletivos, sabiam o que era isso. E esses adolescentes não conseguiam. Davam um sinal para começar a brincadeira, saía um louco lá correndo, era perigo. O outro corria, era perigo. Não tinha, não montava estratégia, não montava nada. E aí essa pessoa falou, ela sabia que eu ia falar sobre a internet, aqui no congresso, ela falou assim, eu acho que isso tem a ver, viu? Eu acho que isso tem a ver com o tema. Eu acho que a internet hoje e a tecnologia em geral proporciona muitos jogos, e jogos individuais. As crianças crescem jogando jogos individuais e gastam muito tempo com joguinhos. Você que a sua consciência está pintando aí, diante desse texto de Coríntios, e está assim, martelando, poxa, eu acho que eu sou dependente. Talvez você não chegue ao ponto de gastar metade da sua vida nisso, mas a internet, ela é um ladrão do tempo. Talvez você não seja um escravo na internet, como a menina do Facebook que fez um contrato com o pai. Mas talvez você esteja gastando muito tempo. Muito tempo. Talvez. E o que fazer? O que você pode fazer para melhorar isso? Vou dar um exemplo prático. Um jovem que eu conheço, que gosta muito de futebol, assim como eu, ele gostava de brincar naquele site Cartola. Os adolescentes aí jovens já ouviram falar do Cartola. Para aqueles que não conhecem, o Cartola é um site que é como se você fosse um técnico de um time, você fica montando o seu time na internet, um time de futebol, de acordo com o Campeonato Brasileiro. E aí, os jogadores são avaliados por partida, de acordo com o desempenho dos jogadores reais, e eles recebem pontos. E aí você vai somando pontos com aquele time virtual que você montou, você vai ganhando pontos e é um ranking. Enquanto durar o Campeonato Brasileiro, o Cartola dura. Só que o que o Cartola exige de você, esse programa da internet? Ele exige tempo. Tempo de você, pelo menos uma vez por semana, às vezes duas, se houver rodadas do brasileiro, que tem 2 jogos por semana, você precisa parar 2 vezes por semana e montar um time, de acordo com o dinheiro virtual que você tem, montar o seu time. É legalzinho, para quem gosta, é legal. Eu já fiz, eu não faço mais, mas é legal. E esse amigo, ele parou com o Cartola, ele era viciado em Cartola. Eu falei, fulano, e o Cartola esse ano, você não vai fazer? Bruno, não faço. Por quê? Porque eu percebi que eu gosto muito do Cartola. E ele me rouba muito tempo útil. Muito. Fico pensando no jogadorzinho que vai no gol, na lateral. E fico perdendo tempo. Muito tempo da minha semana. Tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa. A gente pensa aí, você no seu lugar. Do que na internet você poderia abrir mão? Poderia abrir mão e ficar tranquilo. Do que? Da sua rotina de uso da internet. Não sei, eu quero dar uma sugestão para você. Faça um propósito de repente, não usar o smartphone quando estiver em rodas de conversa. De repente, algo assim. De repente, abra mão de algum programa que você gosta de usar, ou que perde muito tempo na sua vida na internet. Pensa aí algo específico. De repente, sair de alguma rede social é uma medida mais drástica. Não sei se precisa de tanto. No primeiro dia, o Amorim me perguntou: Bruno, você vai falar para todo mundo abandonar o Twitter, o Facebook, tudo? Não, depende da pessoa. Depende da pessoa. Se você for uma pessoa que sente que a sua semana está girando em torno do Facebook, do Twitter, do Orkut, não sei o quê, ou Orkut, abra mão. Abra mão. Pensa que medida você pode tomar. A gente tem muito ainda para falar sobre a internet, muito. E eu quero adiantar para vocês, assim como eu fiz ontem, um pouco do que a gente vai ver amanhã, como propaganda. Amanhã eu quero ver bastante com vocês a questão da comunicação, a comunicação à distância e a comunicação próxima. A gente vai ver um pouco da fiscalização, como a internet contribui para isso. A gente vai ver um pouquinho também da mobilização da internet. Mas a gente vai ter um pouco dessa ênfase, mas a grande ênfase na comunicação. Como que a internet contribui ou atrapalha na comunicação. A gente vai ver um pouco disso amanhã. Hoje, conforme nós anunciamos ontem, eu fiz questão de bater nessa tecla da dependência.
que você saia com essa palavra martelando na cabeça. Dependência. E eu quero concluir essa meditação de hoje à noite com uma frase conhecida, acho que de muitos, que ironicamente eu vi numa rede social. É uma ironia eu ter visto na rede social essa frase. Mas ela é uma frase muito boa. E eu quero compartilhar. Ela é atribuída ao John Piper. Eu não sei se de fato é dele, então eu deixo o benefício da dúvida aqui, mas ela é atribuída ao John Piper. Mas, independente de ser dele ou não, a frase é ótima. E diz assim, eu quero concluir com ela. Uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Bom, não era por falta de tempo, porque tempo a gente tem de sobra para acessar a internet, mas tempo de parar, de orar, de ler a palavra, de ler outras coisas boas, a gente não tem. Não tem tempo, minha semana é muito corrida. Então, uma grande utilidade do Facebook e do Twitter vai ser provar que a falta de oração não era por falta de tempo. Amém, irmãos?